Jennifer, seja bem-vinda, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, tá? Para participar da live. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua empresa, e depois faz uma introdução para mim, por favor, no tema da nossa live de hoje, que é como desenvolver equipes através da análise comportamental. Fica à Perfeito. vontade. Obrigada. Eu que agradeço o seu convite. Eu me chamo, sou Jennifer Kiss, sou da sua PRH. Eu sou formada em recursos humanos, tenho pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, sou especialista em análise comportamental, e tenho uma paixão grande por uma ferramenta específica, que é o DISC. Sou coaching, tenho uma formação internacional em coaching, trabalhei em algumas empresas. Seleção, treinamento e desenvolvimento. Pela SoUp, que é a nossa consultoria, nós trabalhamos muito hoje a parte de educação em análise comportamental, em algumas análises comportamentais, mas também na nós somos fortes, que é recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, e dentro de consultoria para algumas organizações, tudo que você imagina que rola dentro de RH, recrutamento, seleção, processos, procedimento, treinamento, feedback, implantação. Então, mas hoje o nosso o foco hoje principal é essa questão de treinamento dentro de ferramentas de análise comportamental e recursos humanos. Então, isso é um pouquinho da SoUp e da Jennifer Kiss. Legal. Então vamos lá. É só para o pessoal alinhar, fala um pouquinho sobre a análise comportamental e sobre a ferramenta DISC. Eu sei que nós temos 4 perfis aí, né? O perfil dominante, influente, estável e o conforme, que tem gente que chama de analítico, né? E aí eu queria que você fizesse um breve comentário aí, isso que é muito grande na parte disso, mas resume um pouco aí, fala um pouquinho para a gente dessa ferramenta. Eu gosto de partir, Selimar, de um princípio, e se tiver algum aluno meu aqui ouvindo, ele vai se familiarizar com isso, de que quando nós falamos em análise de comportamento, a gente parte do princípio de que as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Embora nós tenhamos gostos parecidos, é como um DNA, cada um tem o seu, então somos únicos, né? Então, nós somos formados por experiências, por vivências, por histórias, por medos, por reações diferentes, né? Por comportamentos distintos. E comportamento nada mais é que o reflexo de influências internas, e quando a gente fala interno, é interno eu dentro de mim e interno ambiente, os lugares onde eu mais convivo, como a minha casa, o meu trabalho, e reflexo de ambientes externos, que é o eu fora, e aqueles lugares que eu vou esporadicamente. Então, isso causa um reflexo em alterações no meu comportamento, no modo que eu ajo, que eu lido com pessoas e que eu tomo decisões. Então, o DISC que é uma dessas ferramentas, dentre algumas outras que nós temos em análise de comportamento, ele traz, dentro desses 4 perfis que você falou, diz que, falando bem rapidinho, ele começou com Marston, lá na década de 20, que foi um psicólogo PhD em Harvard, super conhecido na época, onde, elucidando essa questão de as pessoas são diferentes, o exército chamou Marston para tentar entender o porquê que os soldados eram postos num lugar, recebia uma ordem naquele mesmo momento de uma pessoa e cada soldado tinha uma reação, um comportamento diferente. Então, como assim, né? Estão todos os soldados no mesmo lugar, vai uma pessoa e passa a mesma informação no mesmo momento para todos eles e cada um age de um modo diferente e traz um resultado diferente. Foi quando o Marston começou a estudar o DISC, né? Na verdade, os comportamentos.
E foi quando ele chegou à tese de que nós temos, dentre tantos perfis, nós temos 4 perfis em comum do DISC, que é a dominância, que nós conseguimos com a dominância ver como que um perfil lida, uma pessoa lida com poder, com desafio e com soluções de problemas. Então, se a pessoa tem uma dominância alta, ele traz resultados e resultados a curto prazo, ele é agressivo em metas e entregas. E se ele tem uma dominância mais baixa, ele é uma pessoa que gosta mais de estar por trás, de receber ordem, recebe isso muito bem. A influência, que é o segundo fator, do DISC, ele fala pra gente como a gente se comunica e se relaciona com esse meio interno e externo. Então, como eu sou comigo e como eu sou com os outros. O influente alto, ele é aquele extrovertido, bem-humorado, que tem muita facilidade em comunicação, em oratória, ele precisa se socializar, é uma necessidade dele socialização. O influente baixo é o inverso, então ele é mais introvertido, ele vive mais no mundo dele, ele é mais focado. A estabilidade, que é o terceiro perfil, ele fala de como é o ritmo do dia a dia dessa pessoa. Então, se ela é mais lenta, quando a gente fala uma estabilidade alta, é um perfil que tem necessidade de segurança, de lugares estáveis, né? Ele permanece longos tempos em organização. E ele costuma ter um ritmo um pouco mais lento, mais constante, mais dele. E o estabilidade baixa é aquele perfil mais impaciente, mais agitado, multitarefa, faz muitas coisas ao mesmo tempo. E o último perfil do DISC, que é a conformidade, fala como que essa pessoa lida com regras e procedimentos e qualidade em processos, em tudo aquilo que ela entrega. Então, a conformidade alta é aquele perfil que é analítico, que é organizado, que preza muito por perfeição, por qualidade de entrega. Já a conformidade baixa, ele já é um pouquinho mais organizado, mas também ele é muito criativo. Então, a gente consegue enxergar lados positivos e pontos de melhoria dentro de todos esses perfis. Isso é um resumão do DISC. Vou dar um testemunho, então. Vamos lá. Eu ganhei um curso, através de uma parceria, que eu amo parceria, eu ganhei um curso de formação de análise comportamental DISC em fevereiro do ano passado, e eu fiz a formação. Eu tenho lá meu certificado direitinho. Eu não sou analista de fazer o DISC, fazer aquela devolutiva para a pessoa e tal, mas eu uso muito o DISC no meu dia a dia para entender o perfil dos empresários, do gerente, dos funcionários que eu estou contratando, da equipe, esse negócio todo, eu uso bastante o DISC para entender as pessoas. Né? E o DISC mudou a minha vida. Até o DISC eu era de uma forma. Quando eu conheci o DISC, eu fui desafiado a seguir outra linha. Ou seja, eu só malhava a perna direita, eu só fazia a parte técnica. A minha parte técnica estava muito desenvolvida. Mas a minha parte comportamental estava atrofiada. E com o DISC eu me acordei para esse novo universo. E aí depois disso acabei fazendo um curso de coach, de mentor, né? Com o Instituto Olos, o professor Marcos, lá de Santa Catarina e tal, e outras coisas mais. Mas o DISC foi um divisor de água na minha vida. E só para você ficar sabendo, eu sou um autodominante conforme. Tá? 2. Eu sou um autodominante e sou conforme. Mas vamos lá, então. Pode seguir o seu pensamento. De vez em quando eu vou te dar uma interrompida. Não anda comigo, não. Fique à vontade. E te falar mais. Eu tenho o mesmo testemunho que o seu. Antes de eu conhecer o DISC, na verdade, eu também sou uma pessoa muito técnica, ou conformidade alta é técnico, né? Então eu também tinha isso muito aflorado em mim, muito forte. Só que eu comecei a lidar com pessoas, com liderança de pessoas. Eu percebi que tinha uma coisa errada ali com as minhas equipes. E quando eu descobri o DISC, eu descobri que a minha parte pessoas então era baixa. E era aí que eu tinha que desenvolver tudo isso para eu ter uma equipe com um senso de equipe, né? Então o DISC para mim também trouxe esse mesmo gostinho que você tem, né? Me transformou, me fez enxergar quem eu sou, tudo que eu sou muito boa, mas me fez ver também onde é que eu tinha que melhorar para eu desenvolver isso e ter resultados aí bacanas, né, dentro de quem eu sou. Então,
É essa a minha paixão, é por isso que a gente consegue enxergar tudo isso. E falando em análise comportamental, Solimar, o que é, na verdade, então, uma análise de comportamento? Quando nós falamos em, eu vou analisar o comportamento de alguém, o que isso significa? Significa que eu vou, através ou de observação, ou através de uma ferramenta, que é a indicação que nós fazemos, que é onde a gente tem uma métrica mais assertiva, nós conseguimos enxergar os pontos fortes, os pontos de melhoria, as virtudes e as vulnerabilidades dessas pessoas, né? E o intuito disso é nós nos tornarmos assertivo no sentido de comportamento ser adequado à função e provocar aí um empoderamento pessoal e profissional nesses colaboradores, quando a gente fala em organização, gerando aí resultados de alto impacto positivo, certo? E o que a gente costuma falar, quem trabalha com análise de comportamento, a gente gosta de reforçar quando nós damos aula, meus alunos ouvem muito isso, de que análise de comportamento, ferramenta de análise de comportamento, não deve ser usada para desligamento, para escolher quem eu vou desligar, escolher qual é o colaborador que nesse momento não serve para minha organização e eu vou desligar. É o inverso. Eu empodero esse profissional. Eu enxergo sim os pontos de melhoria, né? Onde eu tenho que trabalhar. E também não existe o perfil errado, existe o perfil que não está na função correta, que aí vai ser o nosso trabalho desenvolver, alocar esse perfil, tá? Mas não tem errado e eu não tenho que usar análise de comportamento para desligar colaborador, certo? Certo. Podemos usar para contratar, e eu vou dar um testemunho rápido aqui. Eu iniciei uma consultoria numa marmoraria aqui no sul do estado e apliquei o teste DISC no proprietário e em 2 gerentes, mais outros 2 funcionários chaves que tinha lá. E eles estavam com um problema sério lá entre os gerentes, os funcionários, as coisas não estavam funcionando. Pois é. O cara que estava nas vendas, o gerente de vendas, era um analítico estável. E o gerente administrativo financeiro era um influente dominante. Nunca. Aí eu inverti. Assim, vão inverter, vão fazer um teste. Pequena empresa, os funcionários têm que conhecer uma área do outro, tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos inverter um pouquinho, só durante algumas semanas, para vocês conhecerem um pouquinho uma área do outro e tal, né? Aquela conversa mole. Inverteram, aceitaram e inverteram. Né? Até porque eles estavam contratando uma consultoria, então eles estavam precisando mudar. Resumo da ópera, 1 mês depois as coisas os relacionamentos melhoraram muito, as coisas estão fluindo, as interações estão legal. É isso que a gente fala de... quando eu falo... outra coisa que eu costumo falar muito, quando eu penso em aplicar uma ferramenta de análise, eu preciso, antes de tudo, entender o porquê que eu estou aplicando. Eu não posso aplicar por aplicar. E aí, se nós falamos em recrutamento e seleção, que foi o exemplo que você deu agora, eu preciso antes ter muito claro que tipos de comportamento eu preciso enxergar, que tipo de comportamentos eu preciso adequar, né? Então, se é em recrutamento e seleção, eu preciso ter muito bem desenhado de uma forma muito clara e objetiva para mim a descrição de cargo com os comportamentos. E eu sempre falo da organização, como você deu de exemplo. Quais os comportamentos que uma organização exige dos seus funcionários para que esse funcionário ele crie um fit cultural. E depois eu enxergo quais os comportamentos que essa função exige. Então, se é uma função de, como você falou, de vendas, um influente alto é o cara ideal, porque ele é persuasivo, ele tem boa comunicação, ele traz a pessoa para si. E aí eu gero Além disso, é dominante, gosta de resultado e prazo, ama resultado. Fechou, porque ele vai entregar, ele vai vender, ele vai entregar, ele vai bater meta, e em cima usando esse poder de persuasão dele.
né? Então, é casar ali aquele perfil que nós temos com a função adequada para eu conseguir gerar esse alto impacto, esses resultados positivos e bem vistos para a organização, certo? E aí, Solimar, Certíssimo. a gente tem algumas outras ferramentas. Eu sou apaixonada pelo DISC, então eu reforço sempre o DISC, mas nós temos também algumas outras ferramentas que nós conseguimos o mesmo resultado como no DISC, né? Então nós temos, por exemplo, a grafologia, que também é uma ferramenta sensacional, que é o estudo de tendências de comportamento e personalidade através da letra da pessoa. Então a gente consegue enxergar também ponto forte, pontos de melhoria e algumas outras coisas mais profundas, como essa pessoa fale, Solimar. Aqui na minha cidade tem uma fábrica de cimento na Sal, uma das maiores empresas aqui da região sul do estado do Espírito Santo. E tem uns 20 anos já, né, que essa fábrica de cimento na Sal, para entrar nela, tem que fazer grafologia. Só entra depois que passa pela grafologia. E olha que isso já tem mais ou menos 20 anos que acontece. Poxa Né? vida, é uma empresa diferenciada. Não é uma empresa pequena, não é algo que eles estão inventando, entendeu? É uma empresa diferenciada, porque o que é muito, o que a gente vê hoje ainda na realidade triste, é que poucas organizações ainda perceberam o quanto uma ferramenta de análise comportamental é rica, é importante e traz resultados fortes, traz redução de turnover, traz profissionais adequados àquela organização, gera resultados, gera equipes de alta performance. Então, ainda são muito poucas empresas que praticam a ferramenta de análise comportamental. E essa organização, há 20 anos já fazendo isso, com certeza é uma organização diferenciada, né? E na grafologia, a gente enxerga ainda mais além de tendências de comportamento e personalidade. Se nós analisarmos uma grafologia, uma redação bem a fundo, a gente consegue enxergar se a pessoa está tomando algum medicamento mais forte, se ela tem algum, de repente, desvio de personalidade, de caráter. Então, é uma ferramenta também muito poderosa, que foi feita, desenvolvida por um psicólogo, mas que não é específica de psicólogos, assim como diz que também não é, né? São ferramentas que qualquer profissional que entenda a metodologia, ele aplicar, ele não é só exclusivo para quem tem CRP ativo, né? Para psicólogo. E fora a grafologia, nós temos o MBTI. A história do MBTI também é uma história muito bacana. Foi criada a MBTI por mãe e filha na Segunda Guerra Mundial. E aí elas utilizaram essa ferramenta, criando esses perfis, são na verdade 16 arquétipos, porque naquela época, a Segunda Guerra Mundial estava com escassez de mão de obra masculina, os homens tinham ido para a guerra. E como que nós vamos fazer para trazer essas mulheres para o trabalho fabril, né? Se os homens não estão. Então, elas desenvolveram essa metodologia, aplicavam nas mulheres para enxergar que mulher tinha um comportamento adequado para aquela função masculina. E daí conseguir um resultado também positivo de produtividade, de empoderamento nessas mulheres, né? E aí, dentro do MBTI, nós enxergamos, como eu falei, 16 arquétipos, porém são 4 pares de perfis, também parecidos um pouco, se a gente for enxergar, também parecidos lá com o DISC, que ele fala sobre o perfil extroversão, introversão, que é como é a nossa fonte de energia, se eu preciso me comunicar, se eu preciso mais ficar no meu mundo. Tem o perfil sensorial ou intuitivo, que é onde eu tenho uma consciência mais concreta, é a forma como eu percebo o mundo, se é de uma forma mais concreta, uma consciência mais lógica, ou uma consciência mais intangível, mais criativa, mais imaginativa. Tem o pensamento ou o sentimento, que é a maneira como eu avalio, eu julgo, eu organizo, eu decido. Então, no pensamento, eu raciocino mais com a lógica, né? Eu decido com a lógica. E no perfil sentimento, eu decido com a emoção, com o sentir mesmo.
E o julgamento ou percepção. Então, no julgamento, esses dois estilos me mostram como eu levo a vida. Então, no julgamento, eu planejo a minha vida. Eu não faço nada sem antes colocar no papel e ver prós e contras. E já o perfil percepção, ele vai se adaptando às situações. Então, isso quando a gente leva para a organização e a gente inverte isso para um ambiente organizacional, eu também consigo enxergar qual é o colaborador que tem um perfil de venda. Então, ele tem que ser um perfil extroversão, ele tem que ser um perfil mais intuitivo. Então, eu consigo transformar isso para o meio organizacional e também definir qual é o arquétipo mais compatível com aquela vaga, com aquela função, certo? Certo. Já ouviu falar do LPTI? Não. É bacana. Não conheço. Vamos pensar no seguinte, então. Vamos imaginar que a nossa empresa, né, uma empresa tipo um motor de um carro ou uma caixa de marcha de um carro cheia das engrenagenzinhas. Cada uma de um tamanho, cada uma com quantidade de dentes, né? Cada um com sua função, né? E aí, essa caixa de marcha só tem os anéis sincronizadores, que é para fazer com que a marcha, né, uma engrenagem saia de uma conexão, vá para outra conexão. Então, tem os anéis sincronizadores. E a gente pode fazer uma relação disso com uma equipe. E aí a gente está falando de desenvolvimento de equipes, né? Então, o maior desafio do empresário hoje, na minha opinião, é encaixar as pessoas no lugar certo. Tirar proveito da equipe que ele já tem. Né? Perfeito. Porque é um custo muito alto ficar tocando funcionário. Não é bom. Então, se ele puder trabalhar a parte motivacional da equipe, puder comprometer mais a equipe e encaixar a equipe dele conforme o perfil comportamental DISC, que é o que eu uso, por exemplo, existem outras metodologias, igual você citou, a gente consegue colocar as engrenagenzinhas todas encaixadas, funcionando. E uma outra coisa muito legal, numa caixa de marcha de um carro, existe o que é chamado anel sincronizador. Isso faz com que as marchas não se arranhem. E essa equipe bem encaixada, através da metodologia do DISC, da análise comportamental, os atritos e os conflitos também diminuem muito. Né? Então, tem uma série de vantagens que aproveita mais o potencial da pessoa, a pessoa trabalha melhor, ela não sai do trabalho esgotada, ela sai do trabalho bem, feliz, porque ela produziu, ela vai trabalhar em funções, em setores que ela gosta, que ela se sente bem, que ela tem conectividade, né? Tem um monte de vantagens. E aí eu gostaria que você começasse a discorrer um pouco agora, falar um pouco sobre essas vantagens de fazer essa análise comportamental de toda a equipe e qual é o processo, qual é o caminhar, qual é a sequência, né, que o empresário deve fazer para fazer esse encaixe, para fazer a equipe dele funcionar. Certo. Quando nós falamos em análise de comportamento, vou dar uma situação que aconteceu comigo, que a gente consegue responder bem isso para você. Na última empresa seletista onde eu trabalhei, eu tinha uma equipe, eu era coordenadora de recursos humanos, eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito forte, meninas que tinham conhecimento técnico, mas tinha alguma coisa que ali não fluía. Então, eu tinha meninas boas, mas tinha alguma coisa lá dentro que não fluía bem para a gente alcançar a performance que nós poderíamos alcançar os resultados que eu sabia que nós conseguiríamos. Então, eu apliquei o DISC, era um departamento generalista, eu apliquei o DISC nas minhas meninas. Então, o que eu enxerguei com isso de positivo, que eu consegui alavancar os resultados e consegui dali criar uma equipe de alta performance? Por exemplo, eu consegui enxergar uma colaboradora minha, que ela tinha um sentido, ela era uma influente muito alta, então ela tinha necessidade de comunicação, ela era muito criativa, ela estava fazendo folha de pagamento.
Então, ou seja, ela estava ali numa tarefa que era totalmente analítica, uma tarefa que é repetitiva, e ela estava desperdiçando toda a energia dela, a produtividade dela, numa função na qual ela não se encontrava, ela não se conectava com aquela função. Então, ela ficava estressada, e aí ela achava que ela não estava produzindo bem, que as coisas às vezes não saíam do lugar e tal. O que eu fiz? Eu passei ela para treinamento e desenvolvimento. Então, eu treinei essa colaboradora. Se eu não aplicasse um disco, o que eu poderia falar? Você não serve para essa função, vamos desligar e vamos contratar alguém. Então, o que eu fiz? Eu realoquei essa funcionária de folha de pagamento para treinamento e desenvolvimento, onde ela ia usar toda essa criatividade dela, ela ia colocar essa comunicação dela à prova todos os dias, e aí ela se saiu tão bem que nós pagávamos na época, como eu não podia ficar fora, nós pagávamos uma psicóloga para aplicar treinamento, nós tiramos esse custo da organização, nós dispensamos um perfil terceirizado, um profissional terceirizado para dar lugar para essa minha colaboradora interna da organização. E ela se saiu tão bem que ela passou a viajar Minas, Mato Grosso inteiro, São Paulo, aplicando esses treinamentos. E ela se sentia muito feliz. Ela produzia muito. Então, ou seja, eu peguei uma colaboradora e ao invés de eu dispensar essa colaboradora, eu coloquei ela numa função adequada de acordo com esse perfil que ela tinha, trazendo qualidade de vida para ela, deixando ela feliz, ela produtiva, resultando em produtividade, resultando em alto desempenho para a organização. Então, quando nós falamos vou aplicar uma ferramenta de análise comportamental, eu preciso ter claro o objetivo de eu estar aplicando isso. Por que eu vou aplicar? Eu vou aplicar para recrutamento e seleção, eu vou aplicar para promoção, eu vou aplicar para performance. E aí eu defino esse perfil desejado que eu quero. Então eu defino o que eu quero enxergar, que tipo de perfil, que tipo de comportamento eu preciso desse motivo que eu estou aplicando a ferramenta, e escolho um método de avaliação. E o que eu trago de bom, o que eu trago de positivo, o que eu trago produtividade, redução de turnover, porque ele se encontra ali naquela função que ele faz. Então, redução de turnover, redução de gasto, de custo com a organização, no sentido de desligar e contratar. Eu aumento produtividade por parte do funcionário, porque ele se achou ali naquilo que ele faz, então ele gasta menos energia, mas ao mesmo tempo ele produz mais. Eu engajo esse colaborador, eu empodero esse colaborador e eu trago para a organização o melhor dele, e eu deixo um ambiente muito mais estável, deixo um ambiente muito mais produtivo, um ambiente muito leve. E quando a gente fala em relacionamento, eu também tenho que analisar qual é o perfil desse líder, qual é o perfil dessa equipe e quem eu vou colocar, quando eu falo em RS, né? Quem eu vou colocar ali, isso vai ser um perfil conflitivo, ou eu tenho uma equipe muito conflitiva, vamos falar em conflito, em gestão de conflitos, diz que gestão de conflitos. Então eu tenho uma equipe muito conflitiva, o que está rolando ali? De repente uma cultura de departamento que nós falamos. Se eu aplico o disco, eu aplico uma ferramenta de análise comportamental, lembrando que eu tenho que ter muito claro que tipo de comportamento eu estou buscando, eu consigo enxergar aonde é que está gerando o conflito ali. De repente tem uma porrada de dominante alto. O dominante alto bate de frente mesmo, o dominante alto questiona, o dominante alto ele vai para cima. E o que eu faço? Então vamos equilibrar essa equipe, vamos colocar um influente alto, vamos colocar uma estabilidade alta ali no meio para quebrar isso, né? E ele trazer esse equilíbrio maior para a equipe. Então eu consigo fazer essa transformação de ambiente e tornar o ambiente dessa organização um ambiente muito mais harmônico, um ambiente onde a gestão de conflitos ela é menor. Eu consigo conduzir este tipo de processo quando eu também enxergo o comportamento. Eu enxergo o comportamento organização, eu enxergo o comportamento equipe e eu enxergo o comportamento colaborador. Então, eu abro aí um leque muito grande para ter uma visão muito.
Ô, Jennifer, deixa eu te pedir um favor. Coisa Claro. rápida. Claro. Isso. Então, sua internet de vez em quando está dando uma travadinha. Você tem 4G aí? Tenho. Você tem 4G no seu celular? Tenta passar sua internet para o 4G, vamos ver o resultado que vai dar. Tá bom? Enquanto você faz isso, deixa eu fazer só um comentário rápido. Então, quando eu comecei a fazer consultoria empresarial lá 15 anos atrás, o grande desafio das empresas era todo mundo queria vender mais. Vender mais, vender mais, vender mais. Aí passou alguns poucos anos, o desejo dos empresários era organizar o financeiro. Quero organizar o financeiro, organizar o financeiro. Aí veio a onda do marketing digital, todo mundo queria fazer marketing digital. Aí os empresários descobriram que fazia marketing, batia o cliente vinha para a empresa, às vezes não era bem atendido, não tinha gestão de cliente e acabava não fidelizando o cliente. Então vamos fazer gestão de clientes. Vamos. E isso foi andando em ondas, né? Cada 2, 3, 4 anos passava uma onda diferente. Aí chegou a última onda, que é equipe. Então vamos trabalhar a equipe. E essa onda permanece por alguns anos, e agora com a situação do coronavírus aí, o novo normal, né? Então agora não é mais uma necessidade de trabalhar a equipe, agora é uma obrigação, uma prioridade, é questão de vida ou morte, não é uma questão de escolha. Eu não sei, vou pensar nisso. Não tem mais essa chance. Pode ser uma lojinha pequenininha, tem a proprietária mais 2 funcionários, uma lojinha pequenininha de roupa. Essa equipe tem que funcionar, tem que estar encaixada. As pessoas precisam se conhecer, as pessoas precisam ser colaborativas e tem que trabalhar em forma de equipe. E, se possível, evoluir para a parte de time, ou seja, algo mais autônomo, né? E aí é o seguinte, eu tenho percebido que essa ferramenta DISC, no caso, a gente está falando bastante do DISC, mas também tem outras ferramentas, né, que nos ajudam na parte de análise comportamental. E o meu convite para você, né, é sobre a importância para o empresário dele hoje e daqui para frente aproveitar, sugar da forma correta, a última gotinha de sangue de cada colaborador, de forma positiva. Por quê? Se eu consigo colocar um influente dominante lá na área de vendas para bater meta, esse cara vai amar, ele vai se matar de trabalhar o dia inteiro e vai sair feliz. Entendeu? Se eu coloco um analítico estável lá no setor financeiro, ele vai fazer conciliação bancária, ele vai fazer o fluxo de caixa, ele vai fechar o caixa, ele vai fazer demonstrativo de resultado, tudo vai bater, tudo vai estar certinho, os documentos vão estar tudo organizadinho, tudo vai estar conferido, e ele vai sair dali feliz da vida porque está tudo certinho. Ele não vai sair cansado, não vai sair esgotado. E isso é muito importante para a qualidade de vida das pessoas e para a pessoa sentir prazer em ir para o trabalho. Porque uma coisa que eu percebo também é que quando a gente faz esse encaixe, a pessoa vai trabalhar com prazer, certo? Ela chega bem, trabalha muito, fica muito cansada, mas vai embora bem, né? E como você disse aí, os conflitos diminuem muito, muito. Então não é algo complicado de fazer, não é algo caro, não é um valor absurdo, é um valor que vale a pena. É isso que eu ia falar. O valor vale a pena. Isso traz um resultado muito melhor que o gasto. Né? Aumenta muito a produtividade, entendeu? Elimina erro, elimina retrabalho, elimina conflito, elimina perda de tempo, elimina retreinamento, porque você treina uma pessoa numa coisa que você treinar um influente no financeiro, você vai morrer de treinar ele, você vai pagar 200 cursos. E ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Uma hora ele vai panar. A gente coloca no financeiro da empresa, começa a dar treinamento para ele. Você vai pagar 200 cursos para ele, não vai adiantar nada, você vai gastar dinheiro. Sua financeira nunca vai fechar, nunca vai bater, as coisas vão estar sempre atrasadas.
Então, o empresário, esse investimento que ele faz, é um investimento que dá resultado, ao longo do tempo ele recupera isso muito, muito rapidamente, e isso é transformado em lucro líquido depois. Isso entra e volta no bolso do empresário como lucro líquido. Os clientes ficam mais satisfeitos porque toda equipe que vai lidar com o cliente é uma equipe treinada, é uma equipe capacitada, que tem o perfil já adequado para lidar com o cliente. Então é muito diferente. Né? Você põe um dominante analítico, para lidar com um cliente chato, não vai rolar, não vai dar certo. Entendeu? Você não vai trazer então, o cliente vai deixar de ser cliente. Então, eu acho que esse é o desafio dos empresários agora. Pois é. Hoje, Solimar, não tem como falarmos em equipe de alto impacto, de alto desenvolvimento de equipes, se eu não tratar comportamento, se eu não olhar o potencial de cada colaborador e colocar esse potencial certo na função certa. Esse profissional, na verdade, esse dono de empresa, ele vai ficar patinando, ele vai achar que esse funcionário não serve, ou aí troca o líder é que não serve, quando na verdade ele só precisa aplicar uma ferramenta de análise de comportamento, olhar cada colaborador no seu melhor, no seu potencial, e dentro das funções que ele tem dentro da organização inteira, colocar esse colaborador na função correta, e a gente consegue ter. Então, e eu estou falando mais, eu estou falando muito o seguinte nas minhas lives. Agora, se tem organização que não. Tá travando ainda, Solimar, ou tá melhor agora a internet? Tá melhor? Ou tá travando? A sua internet está dando uma travadinha de vez em quando. Tá travando? Deixa eu só pedir para minha... Bom, já que você deu uma paradinha para ver a internet, deixa eu te fazer uma pergunta. Perfil de liderança. Como que o DISC pode ajudar? Como a análise comportamental pode ajudar na hora de eu for escolher um gerente, um supervisor para o setor? Como que isso pode ajudar que eu sou líder, para mim escolher meu estilo de liderança? Então, como que o DISC, o análise comportamental, pode ajudar em relação à liderança? Quando eu falo em liderança, eu preciso entender que tem alguns perfis dentro do DISC que eles não são adequados para liderança, tá? E não de dar ordens. Então, ele vai ser um perfil que a equipe vai engolir ele, certo? Então, eu primeiro preciso olhar qual o comportamento dessa organização. Por exemplo, uma organização de vendas. São vendas agressivas? São metas agressivas? Essa equipe, como que essa equipe funciona? Então, eu pego um líder de influência alta. Então, tudo que a gente fala que é comunicação, que necessita de persuasão, de comunicação, eu pego um influente alto para isso, e quando eu falo em meta, em resultado, eu falo num dominante alto. Mas vamos supor que eu tenho lá já um líder e eu apliquei uma ferramenta de análise nesse líder. E aí eu enxerguei qual é o perfil desse líder, se isso está adequado ou não a essa organização, a esse estilo de liderança. O que eu faço com ele? Eu tenho o caminho de desenvolver. Então, o que falta? Que tipo de comportamento a gente pode entrar, por exemplo, com roda do desenvolvimento? Que tipo de comportamento eu preciso afinar, eu preciso treinar, eu preciso desenvolver nesse líder para que ele traga um estilo de liderança correto? E com perfis, eu tenho o que a gente chama de liderança. Então, se eu estou falando de uma equipe... liderança, estamos falando de dominância alta. Se eu falo em ter equipe próxima, senso de equipe, eu falo num dominante alto com influente alto. Se eu falo em um líder de financeiro, eu falo num líder que tem que ser uma conformidade alta. Então, eu preciso equilibrar os perfis para eu conseguir caracterizar um estilo de liderança próprio e, novamente, olhar que eu já tenho
para eu poder desenvolver o comportamento que falta. Ou, se eu vou trazer de fora, estou abrindo uma vaga, eu vou trazer de fora, desenho o estilo de liderança que eu preciso, para eu desenhar o tipo de comportamento, o tipo de DISC, resultado DISC, que eu preciso também para que isso se torne algo viável para mim e para ele, porque senão ele entra, ele não se encontra, ele sai, ele não vai dar o que eu preciso, eu automaticamente vou acabar desligando e perdemos de ambos os lados, certo? E agora, quando a gente está falando de pandemia, de quarentena, de home office, o que eu estou dizendo é que apliquem, agora é o momento, se as organizações não faziam, agora é o momento de eu passar a fazer. Por quê? Porque diz que é mutável, como toda análise de comportamento muda, porque nós somos de meio interno e meio externo. Então, ontem eu trabalhava no escritório, ontem eu tinha uma equipe, se eu sou líder, eu tinha uma equipe próxima a mim, que eu estava de olho, que eu estava perto, que eu conseguia enxergar e eu conseguia acompanhar resultado muito próximo. Porém, agora eu estou na minha casa, eu estou home office, né? Agora a gente está começando a voltar ao normal. Então, eu aplicando uma ferramenta de análise nesse líder, eu consigo acentuar com a realidade e transformar. Como que eu vou trabalhar, então, essa questão de acompanhar a minha equipe de longe no home office? O que a gente sabe que pode vir a ser uma realidade presente nas nossas vidas. Eu acredito que muita organização vai optar, sim, por ficar home office, porque vai perceber que em questão de custo isso é mais viável. Então, a gente tem que preparar esse líder, novamente falando em desenvolver esse líder, desenvolver essa equipe, tornar ele um potencial alto dentro da casa dele. Então, como é que ele, qual tipo, estilo de liderança que ele tem? Quem são as pessoas da equipe dele? E aí ele enxergando o comportamento de cada equipe, eu tenho um influente alto na minha equipe, então eu sei que esse cara, esse colaborador, eu tenho que dar uma atenção maior, eu tenho que me comunicar mais com ele, eu preciso ligar, eu preciso acompanhar mais próximo. Eu tenho uma conformidade alta, eu sei que se eu der uma situação para ele, uma tarefa, isso vai vir bem feito, isso vai vir no prazo, então eu não preciso gastar tanta energia com esse colaborador. Então eu consigo aplicar agora é o momento, agora é a hora, mesmo até a organização que já aplicava, porque alguma coisa mudou. Porque o ambiente foi muito drástico, né? O mundo VUCA que a gente está vivendo agora, de verdade, ele trouxe transformações no DISC de todo mundo. Então, ainda que eu fizesse, que eu aplicasse, eu preciso refazer agora, porque ainda é tempo de eu consertar, de eu enxergar o potencial, de eu enxergar onde é que eu tenho que melhorar na adaptação do home office para eu ter bom desenvolvimento e para eu ter bom retorno dessas equipes e desse líder com essa equipe. Líder precisa conhecer a equipe, e ele só consegue conhecer a equipe, conhecer comportamento para ter bom retorno quando ele analisa, ele observa comportamento. E isso é de uma forma muito constante, Solimar, não hoje eu vou estar lá no meu planejamento estratégico, aplicar a cada 6 meses uma ferramenta de análise comportamental, apliquei, sei o resultado e está tudo certo, dali 6 meses eu aplico de novo. Não. Tem uma situação de emergência, eu observo qual é o retorno da minha equipe, de cada membro da minha equipe com essa situação de emergência. Quem se saiu bem nisso tudo? Quem se apavorou? Porque eu entendo que numa outra situação de emergência, eu como líder, eu já sei quem é aquele colaborador que eu vou ter que acalentar mais, ou quem é aquele colaborador que eu posso pôr no meio do fogo que ele vai se sair muito bem. E aí eu consigo olhar para ele de uma forma muito mais minimalista e desenvolver ele para um próximo cargo. Eu não fico refém de nenhum colaborador, eu sempre tenho colaboradores desenvolvidos e colaboradores aptos para quando entrar uma nova função, um cargo, uma promoção, uma realocação, de bate pronto, eu sei quem é aquele colaborador que vai dar o melhor de si e vai trazer esses bons resultados para a organização. Então, é observação constante. Líder que é líder tem que conhecer equipe e tem que observar comportamento constantemente para conhecer e para saber qual é o calcanhar de Aquiles desse colaborador
nessa função que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que melhorar para ele ser um up, para ele ser o profissional. Eu quero uma equipe boa, eu quero a equipe comigo. Então, eu tenho que estar constantemente desenvolvendo, constantemente analisando, reavaliando a todo momento. Então, não é só no meu planejamento estratégico que eu vou aplicar um feedback, que eu vou estar olhando isso que não dá certo. De repente, eu estou perdendo tempo e não dá tempo de eu consertar o que não está fluindo bem. Isso é construção de equipe de alta performance? Isso é construção de equipe de alta performance. É eu conhecer a minha equipe, usar cada colaborador na função que ele faz bem, que ele se sente feliz, que ele produz melhor, que ele traz bons resultados, que eu tenho um conflito, então eu tenho uma redução de gestão de conflitos, eu tenho um aumento de produtividade e eu estou a todo momento enxergando que tipo de colaborador eu tenho, como que ele se comporta diante de cada situação, para eu estar constantemente desenvolvendo e ter a equipe, né? Aquilo que a gente fala, a equipe de alta performance, a equipe que entrega, a equipe que está junto, o time. Ok. Então, hoje a gente está se falando muito, né, de empoderamento do colaborador, de uma liderança mais liberal, uma liderança mais compartilhada. Liderança horizontal, né? A gente fala muito. Uma liderança horizontal, uma liderança mais solidária, etc, etc. Mas isso só acontece se tiver uma equipe encaixada. Se não tiver uma equipe encaixada, não tem como ter esses novos modelos de liderança que são necessários. Nem mais necessários. São uma exigência do mercado, aquela liderança muito autocrática, aquele cara muito mandão, controlador, que só ele sabe, que só ele decide, que tudo tem que passar por ele, e que ele não tem paciência, ele não valoriza as pessoas, ele não dá feedback positivo. Isso morreu, acabou, morreu. O empresário ele tem que, infelizmente, ele precisa evoluir nesse sentido, mas para que aconteça essa evolução do empresário, da equipe, a equipe tem que estar encaixada e o empresário precisa trabalhar a liderança dele, porque às vezes ele pode ter uma dominância baixa, ou ele pode ter dificuldade com interação com pessoas, né? Então, ele precisa trabalhar isso e não é só fazer o DISC e largar para lá. Eu fiz o DISC da minha equipe, todo mundo esteve com a psicóloga ou com o profissional, e todo mundo recebeu orientação, agora está todo mundo no setor, com o DISC na mão, todo mundo tem um relatório na gaveta, é só ler o relatório, e está tudo mil maravilha, e agora minha equipe é de alta performance. Não é isso, não é assim, é um processo, uma metodologia, é desenvolvimento, é igual academia, sem bomba, é igual fazer academia para ficar musculoso, mas sem tomar bomba. É um processo, dá trabalho, né? Tem que ter empenho, dedicação, é dia a dia, né? E o DISC, como você disse, ele é muito útil para fazer análise inicial, mas de vez em quando tem que fazer um novo alinhamento da equipe, né? Para escutar aquela equipe, né? E esse novo alinhamento também o DISC pode ajudar nesse alinhamento. Não é a única ferramenta que se tem para escutar uma equipe, para entender uma equipe, mas ele é muito útil, né? Então, os nossos empreendedores, empresários, gestores, gerentes, diretores que estão nos ouvindo aqui, ou que vão acompanhar essa live em outros canais, por favor, invista um pouquinho na sua equipe, invista um pouquinho em você, né? O retorno vai vir rápido, não demora para esse investimento retornar para o seu bolso. E quando ele começar a retornar, ele vai virar lucro, porque ele vai continuar retornando todo mês, né? Então, ele vai se pagar e depois vai continuar retornando todo mês. E aí, eu digo que o empresário que
testa o gostinho de uma análise, uma análise comportamental, ele não larga nunca mais. Quando ele testa, quando ele vê os resultados, que é a curto prazo, porque é a curto prazo, que eu só encaixei as engrenagens, eu só encaixei cada pessoa certa no lugar devido, ele nunca mais larga, porque ele enxerga a importância, quanto isso trouxe de positivo para a organização e para ele. Ok. A palavra está com você para você fazer o encerramento. Faça o encerramento da nossa live do jeito que você achar conveniente. Então, vou reforçar aqui o seu pedido, empresários, RHs, vão atrás de analisar comportamento, desenvolver equipes, de promover maestria no desenvolvimento, de alinhar comportamento organizacional com comportamento do líder e equipe, com comportamento de função, para você ter esse retorno fabuloso que você tem quando você usa o melhor dos seus colaboradores, quando você desenvolve. E nós estamos aqui, a SoulUp está aqui para levar para você também essas ferramentas positivas de análise de comportamento para te ajudar nesse processo, que num princípio ele é dificultoso, ele é mais difícil das coisas se adequarem, mas depois ele caminha sozinho e ele traz resultados maravilhosos quando você aprende a usar isso a seu favor, certo? Então, a SoulUp, ela está aqui. Nós temos hoje o nosso site, que é www.souluprh.com, que lá a gente tem todos os nossos cursos. Hoje a gente trabalha com curso online. Temos agora, segunda-feira, que começa o DISC, a formação de analista comportamental DISC, recrutamento e seleção por competência. Estamos já agendando, fazendo nossas agendas presenciais. Esperamos que dê certo aí para o final de alguns dias. O nosso telefone, quem quiser conhecer melhor a SoulUp, quem quiser conversar comigo sobre esses cursos, é 11 99340 5375. O nosso Insta, que a gente divide muito conteúdo lá com todo mundo, sempre conteúdo de qualidade, agregador, sempre trazendo essa visão de desenvolvimento, de autoconhecimento, porque uma ferramenta de análise comportamental também traz um autoconhecimento fortíssimo e poderosíssimo. @SoulUp RH é o nosso Instagram. Agradeço, Solimar, a abertura que você me deu aqui para a gente conversar um pouquinho sobre algo que eu amo muito, que a SoulUp preza muito, que é pelo autoconhecimento e o desenvolvimento. E grata. Ok. Bom, eu quero um agradecimento final aí para você, pela sua atenção, pelo seu tempo, disponibilidade, né, pela sua simpatia, pelos conhecimentos que você transmitiu para a gente. E quero agradecer também a todas as pessoas que passaram pela live. Tá? Muito obrigado a todos pelo apoio e pela presença. Seu agradecimento final. Eu agradeço também todos aqueles que passaram por aqui, que estão buscando conhecimento, podia estar assistindo novela, seriado, mas está aqui com a gente para ter um pouco mais de conhecimento. Agora é o momento de aproveitar essas oportunidades. Então, agradecida pelo seu tempo, por ter disponibilizado o tempo para estar aqui um pouquinho comigo, com o Solimar, para ouvir um pouco do que a gente tem para passar para vocês. Agradeço também o Solimar e esperamos as próximas. Então tá. Tchauzinho para todos. Até Tchau. mais. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Um abraço para você. Tchau. Outro.